há rituais que fazem dentro da igreja, sobretudo as danças, certos comportamentos de algumas pessoas dentro da igreja. Isto tem a ver em atrair os demônios para dentro daquela igreja. Isto quer dizer que, estando numa igreja, as atuais igrejas, essas que nós conhecemos, e estando num ritual, não há diferença. Mas como é que isso é possível? Às vezes os cristãos não conhecem a verdade. Eles frequentam a igreja, mas não conhecem a verdade. Dá-se o caso de danças. Há danças que são para rituais do reino das trevas, para invocar os espíritos. E os cristãos veem essas danças e levam dentro da igreja. Tem pessoas que realmente estão a clamar a presença do Espírito Santo, e essas pessoas vão clamando a presença do Espírito Santo, só que o Espírito Santo não desce, porque tem pessoas também lá que estão a fazer aqueles rituais inconscientemente ou conscientemente, a invocarem a presença de outros espíritos naquele lugar. E também falar em línguas. Há igrejas que aquilo é uma história. Todo mundo começa a falar em língua e metade daqueles que falam em língua estão a invocar outros deuses ou estão a ir contra a oração daqueles. É assim que muitas vezes há rituais dentro das igrejas. E outros rituais mais profundos são aqueles tipo enterrar corpos dentro do altar. Antes de construir o altar, eles consagram, eles enterram corpos humanos, comidas, vinhos, bebidas, animais dentro dos altares. São das rituais. Ok. A vossa experiência no mundo espiritual, vocês usavam guia. Nos explica lá, o que são guias? Pessoais? Existem guias espíritos e existem guias pessoais também. Como é que isso funcionava? Normalmente os guias são mesmo pessoas. Os bruxos dos bairros. Sempre eles estão divididos. Tem de bairros, famílias, de municípios, de cidades. Então esses são os que fazem os guias. Eles escrevem quantas igrejas abriram, quem são a vida dos pastores. Eles fazem isso. São bruxos que fazem, que normalmente nós chamávamos de guias. Porque quando eles convocam uma filha do fogo, ela vem e eles mostram já o guia. É esse. E ela lê. Há pessoas que não dá para ter guia, porque são pessoas que oram muito, então nunca dá para chegar próxima dele. Essas pessoas, então, a filha do fogo, como tem um poder mais elevado entre essa pessoa, a filha do fogo consegue se juntar. Só que também não consegue fazer muita coisa. A probabilidade é daquela pessoa que se encostar a um desses se converter ou morre. Porque o diabo, ele quando vê que está em perigo de te perder, ele mata. E Deus também te mata, porque se Deus vê que você vai tocar no ungido dele, ele também fere essa pessoa. Então, os guias são... Disseste que quando você profetizava, né? Você usavam sempre alguém, um espírito, invocavam um espírito. Será que esses espíritos não tinham nomes? Eu não sei para os outros. Eu não invocava mais espíritos. Eu invocava um espírito que chama Espírito Santo. Então é esse aí que é um líder máximo que eu invocava. Mas só no caso da pessoa orar. Quando aquela pessoa ora, aí é que eu tinha que invocar o Espírito Santo para vir me revelar. Eu já não via nos olhos. Aí o Espírito Santo é que falava comigo em sonhos, ou me fazia viver, voltar no tempo, ver a vida dele. Assim é que eu conseguia. Okay. Esse espírito que você invocava é que se chamava de Espírito Santo. E você agora está em Cristo. Que diferença faz com o Espírito Santo que você invocava anteriormente quando estavas lá e o Espírito Santo que você conhece agora? Não, porque o Espírito Santo de lá é um espírito que trabalha com o espírito de engano. Ele profetiza baseado
no historial de vida daquela pessoa. Ele vai ver a família assim, então provavelmente ele veio a ser isso. Como ele está assim, ele vai assim. E nós fazíamos às vezes acontecer aquilo que nós profetizamos. Eu dizer, se você não se controlar, você vai adulterar. E quando eu te falar isso, eu já preparei alguém que vai adulterar contigo. Que é uma filha do fogo, porque essas pessoas têm o poder de hipnotismo. Então, aquilo acontece. Essa pessoa vai ver que ele está se sentindo, por exemplo, atraído por aquela menina. E aquela pessoa vai começar a pensar naquilo que eu lhe disse. Aquela já tinha me dito que era para eu ter cuidado. Provavelmente eu ia me envolver e eu estou a sentir isso. E a diferença do Espírito Santo de Deus, que é um Espírito que ele só profetiza para a edificação da igreja ou para mostrar o que vai acontecer. E não tem nada a ver. O Espírito Santo de Deus é calmo, é manso, é aquele agressivo e sem sentimento nenhum. É o oposto do Espírito Santo de Deus. Vocês quando estavam a servir para Satanás, vocês trabalhavam com homens, também havia mulheres. Será que o papel, a missão deles é a mesma, os graus são os mesmos, o trabalho é o mesmo? Como é que isso lá funcionava? É diferente. As mulheres lá estão num nível mais elevado que dos homens, porque normalmente as mulheres são mais determinadas. As mulheres, quando entram numa luta, é para ganhar, vale tudo para ganhar. E os homens não. As mulheres têm mais facilidade de atrair homens para si, já os homens não. E que as mulheres, como dizem, têm mais atributo, têm mais poder de sedução para o mundo. Então, tipo, uma mulher só ela pode desviar milhares de homens e ela consegue amarrar milhares de pessoas e aguenta prender pessoas nos graus mais elevados. Por exemplo, uma mulher consegue deixar cair um pastor muito mais fácil do que um homem. Então, por isso que as mulheres estão sempre num nível mais elevado do que os homens. Na hierarquia das trevas, as mulheres estão no poder, estão no comando, que elas estão, como dizem, felinas, elas devoram tudo. Ok, tens ideia de mais ou menos quantas almas amarrou e quantas almas ou quantos corpos foram destruídos? Bom, eu amarrei milhares de almas, mas no mundo físico eu era muito destrutiva. Eu, se destruísse alguém no mundo físico, era terrível. A pessoa, o corpo tinha que ficar defeituoso, então eles não permitiam que eu atacasse no mundo físico, porque as pessoas iam começar a achar estranho, porque depois as pessoas iam começar a aparecer sem alguns órgãos. Então isso ia chamar muita atenção. No mundo físico eu concordei com algumas mortes, e as mortes que eu concordei foram mortes muito violentas. Então eu não participei de muitas mortes físicas, mas espirituais eu já amarrei. Metade das igrejas do Lubango eu amarrei espiritualmente. Não porque era muito poderosa, porque os cristãos também eram distraídos. Ok. Agora, missionária Jandira, lavada, remida, purificada pelo sangue de Jesus. Que visão de Cristo você tem agora para a tua vida? Para mim, Cristo é o Salvador e não há poder acima do dele. Porque nós, quando estávamos lá, nós sabíamos que Satanás era o Todo-Poderoso, que ele podia tudo. Mas quando eu fui liberta, eu vi que tinha alguém que tinha um poder acima daquele que eu conhecia. Que tipo, o diabo me tirou dali, Deus ou Jesus me tirou dali aonde nenhum homem conseguiu me tirar. Então, para mim, Jesus Cristo é assim, é o Salvador da humanidade e acima dele
do nome dele numa. E que o nome dele, como está escrito, ele recebeu o poder até debaixo da terra, assim, porque ele realmente me tirou